O auditório da universidade estava lotado para um dos debates mais aguardados da temporada, com Nicolas Ferreira e um jovem liberal ateu como os principais debatedores. O tema: liberdade de expressão, valores familiares e a relação entre fé e política. O que parecia ser apenas mais um debate acadêmico, rapidamente se transformou em um confronto tenso quando o jovem ateu, com uma postura arrogante, começou a desafiar as crenças de Nicolas Ferreira de maneira agressiva, tentando desmerecer a fé e os princípios defendidos pelo político. Com um tom desdenhoso, o jovem liberal começou a atacar a ideia de que a fé deveria influenciar as decisões políticas. Ele criticou abertamente as posições de Nicolas, dizendo que as crenças religiosas deveriam ser separadas das questões públicas e políticas. A plateia, composta por estudantes e professores, aguardava ansiosa pela resposta de Nicolas, mas o que ninguém esperava era a maneira como ele reagiria. Sem se intimidar, Nicolas começou a responder com precisão e firmeza, desafiando o jovem de maneira que ninguém no auditório imaginou. O debate rapidamente escalou para um confronto onde a inteligência e a convicção de Nicolas brilharam enquanto o jovem ateu, em um esforço desesperado para desacreditá-lo, se viu cada vez mais sem argumentos. O jovem ateu, com um sorriso de superioridade, continuou a falar usando argumentos racionais e lógicos para tentar desqualificar a fé de Nicolas. Ele repetiu que a religião não deveria ter espaço no debate público e que as ideias religiosas estavam desatualizadas e fora de contexto no mundo moderno. Nicolas, você está preso a uma visão ultrapassada. A religião não tem mais lugar nas decisões políticas. A sociedade está evoluindo e precisamos abandonar essas velhas crenças que só dividem as pessoas e dificultam o progresso. Como você pode defender valores religiosos em um mundo que precisa de ciência, razão e liberdade? A plateia olhou em expectativa para a reação de Nicolas. O jovem estava confiante, achando que havia colocado Nicolas em uma posição desconfortável. Mas com um olhar calmo e focado, Nicolas respondeu: "O que você não entende, meu amigo, é que a fé não está em conflito com a razão. A ciência pode nos dar respostas para muitos aspectos do mundo físico, mas há questões que vão além disso. Não é uma questão de evolução ou retrocesso. É uma questão de valores, de princípios que sustentam uma sociedade. E sim, a religião tem um papel crucial em moldar esses princípios. A fé é a base da moralidade, da ética e da justiça. Sem ela, corremos o risco de perder a humanidade em nome da razão fria." O jovem ateu tentou interromper, mas Nicolas o cortou imediatamente, sua voz firme e cheia de convicção. "Não, você vai me ouvir até o fim. Você fala sobre ciência, mas a ciência não pode ensinar as pessoas a viver em harmonia, a respeitar o próximo, a proteger a família, a manter a paz na sociedade. Esses são os valores que a fé nos traz, e são eles que sustentam a civilização. Sem fé, a moralidade se perde, e sem moralidade não há base para qualquer sociedade justa." A plateia, que até então estava dividida, agora estava completamente atenta. Os olhares estavam voltados para o jovem ateu, que tentava encontrar uma resposta, mas se via sem argumentos. Nicolas continuou: "O mundo moderno não é algo sem valores. Você pode se apegar à razão, à ciência, mas se não tiver um fundamento moral, você estará apenas guiando um barco sem rumo. A fé oferece esse rumo, oferece uma direção clara. E isso, meu amigo, é algo que a ciência jamais poderá fornecer." O jovem liberal tentou abrir a boca novamente, mas se calou, percebendo que sua posição estava sendo desmantelada, um argumento após o outro. O silêncio no auditório era ensurdecedor. A convicção de Nicolas havia calado o jovem ateu, deixando-o sem palavras. A plateia, inicialmente cética, agora estava visivelmente impressionada. Alguns começaram a aplaudir de forma discreta, enquanto outros murmuravam entre si, reconhecendo que Nicolas havia de fato exposto as falácias do jovem ateu com uma clareza impressionante. O debate estava tomando um rumo inesperado, e as ideias de Nicolas estavam começando a ganhar força, enquanto os argumentos do jovem liberal se desintegravam. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão.
Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas, ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer. Revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião. É um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo, para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O apresentador do debate tentou intervir buscando devolver a palavra ao jovem ateu, mas Nicolas não permitiu que a conversa perdesse o foco. Não precisamos de mais tempo para esse tipo de discurso. O que estamos discutindo aqui é o papel da fé na sociedade e a evidência é clara. Não podemos separar a moralidade da fé. Ela não é uma força opressora, mas sim uma força que sustenta a dignidade humana. O jovem ateu, agora visivelmente desconfortável, tentou novamente se expressar, mas a plateia já estava mais receptiva à argumentação de Nicolas. O impacto da intervenção foi profundo, não apenas no jovem liberal, mas também nos estudantes e professores que assistiam ao debate. Muitas pessoas começaram a repensar suas próprias posições sobre a fé e o papel que ela desempenha na sociedade. Nos minutos seguintes ao debate, o vídeo da discussão viralizou. Nas redes sociais, os comentários começaram a surgir em massa, com pessoas elogiando a maneira como Nicolas Ferreira desafiou o jovem ateu e os argumentos apresentados de forma clara e convincente. Nicolas deu uma aula de como defender a fé sem ser agressivo. Ele calou o ateu de uma maneira educada, mas firme. Isso é o que precisamos: mais respeito e entendimento. Ele mostrou que a fé não é algo antiquado ou ultrapassado. Ela é essencial para manter os valores humanos em um mundo que está cada vez mais perdido. O debate foi amplamente discutido e muitos começaram a refletir sobre como a fé e a razão podem coexistir em um mundo moderno. A figura de Nicolas mais uma vez se consolidou como alguém que não tem medo de enfrentar desafios, mesmo em um campo onde a fé muitas vezes é vista com ceticismo. O debate entre Nicolas Ferreira e o jovem ateu não foi apenas um momento de confronto no auditório, mas rapidamente se tornou um evento que movimentou as redes sociais. O vídeo da discussão viralizou em poucos minutos e os comentários começaram a surgir em massa. Estudantes, professores e até cidadãos comuns começaram a compartilhar suas opiniões sobre o que haviam assistido. Os elogios a Nicolas Ferreira começaram a aparecer em todos os cantos. O modo como ele desafiou o jovem ateu, sem perder a calma e com uma lógica irrefutável, impressionou muitas pessoas. Alguns destacaram que a postura firme e respeitosa de Nicolas foi um exemplo de como podemos defender nossas crenças, sem desrespeitar os outros. Nicolas tem uma maneira única de expressar a fé sem atacar os outros. Ele se impôs com calma e inteligência, e isso me fez repensar minha própria visão sobre o papel da fé na política. O jovem ateu foi colocado no seu lugar,
Mas o mais impressionante foi como Nicholas fez isso sem precisar humilhar ninguém. Esse é o verdadeiro debate inteligente. Em fóruns acadêmicos, a discussão se intensificou. Muitos estudantes, especialmente os mais jovens, passaram a questionar como a fé e a razão podem coexistir de maneira produtiva e respeitosa, ao invés de serem vistas como opostas. O próprio conceito de liberdade de expressão foi reavaliado, e os participantes do debate começaram a discutir se há espaço para a fé nas esferas políticas e públicas. O que Nicholas fez foi algo raro. Ele não precisou gritar ou ser agressivo. Sua inteligência e argumentos calaram o ateu de uma forma que poucas pessoas seriam capazes de fazer. As mensagens de apoio a Nicholas não vieram apenas de seus seguidores. Diversos líderes religiosos, intelectuais e figuras públicas se manifestaram destacando a importância de defender a liberdade religiosa e de respeitar as crenças dos outros, mesmo quando discordamos delas. O que muitos não previam era que esse momento se tornaria um marco na forma como debates sobre fé e política são conduzidos em espaços públicos. O debate não terminou com uma simples vitória de Nicholas sobre seu oponente, mas com uma reflexão muito mais profunda sobre a importância do respeito e da compreensão mútua. Nicholas Ferreira não só desafiou o jovem ateu, mas também trouxe à tona uma conversa importante sobre o lugar da fé em um mundo que muitas vezes tenta separá-la da política e das questões sociais. O legado daquele momento foi claro. A fé e a razão não precisam ser inimigas. Elas podem coexistir e até se complementar desde que baseadas no respeito mútuo. A forma como Nicholas abordou a discussão com sabedoria e paciência mostrou a todos que é possível ter um debate honesto, sem desrespeitar o outro, e sem perder a convicção no que acreditamos. Ao final do debate, Nicholas não apenas se posicionou como um defensor da fé cristã, mas também como um exemplo de como se deve agir com respeito diante de uma opinião divergente. Ele mostrou que a verdadeira força de um debate não está apenas em vencer, mas em fazê-lo de maneira justa e ponderada. A repercussão do debate teve um impacto duradouro nas redes sociais e na sociedade. O episódio serviu como um lembrete de que podemos defender nossas crenças de forma civilizada e inteligente, e que é possível ser firme em nossas convicções sem recorrer ao ataque pessoal. E assim, o debate universitário se transformou em um momento muito maior que ressoou por toda a sociedade. Nicholas Ferreira, com sua sabedoria e inteligência, não apenas desafiou um jovem ateu, mas também gerou uma reflexão sobre a importância da fé no debate público e político. O que você pensa sobre isso? A fé tem espaço no debate público, ou devemos separar completamente religião e política? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, e se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Até a próxima discussão.